Seja bem-vinda, tá, ao nosso papo aqui, o Pink Pill. Obrigada, Thiago, obrigada. Gosto muito do seu trabalho, tá? Eu conheci o seu trabalho num corte estouradaço com o Du, no Papo Mil Grau. Foi Atrás, no Du, né? cara, 2022. Foi 2022, eu acho. Não, que na... é 22. Foi 22, que é a época... Ai, foi um do mendigo, corte que me deu hate de tudo quanto é Red Pill do Brasil inteiro. Você tá Meu brincando? Deus do céu. Você já viu os comentários? Não vi os comentários. Assista aquele corte, pessoal. Ele é imperdível, porque eu fui assim... Mas por que o pessoal ficou bravo contigo naquele corte lá, Maria? Então, veja bem, bem interessante. É o público, né? O público muito machista entende qualquer interpretação psicológica, científica e que não esteja de acordo com aquilo que eles pensam, entende como o quê? Como um comportamento de uma mulher que eles devem atacar. E como um macho ataca uma mulher? Ataca pela idade. Então me chamam do quê? De velha. E aí vem o outro xingamento. Velha tatuada. Aí tem a outra. Velha tatuada demoníaca. E aí vem... Até demoníaca o pessoal fala pra tudo. você. E esse cabelo de bruxa? Porque aí vem, né, eles estão evocando até as coisas que você sabe, né? Que estão no imaginário de todo mundo, de bruxa, etc e tal, de Disney, não é verdade? Uhum. Aí colocam lá também. Então é assim, é um festival, né, total, é uma farofa total de mal entendidos, simplesmente porque eu cientificamente explico uma parafilia. Mas como a pessoa não está de acordo com aquilo e ela tem essa coisa do macho dentro dela, então ela vai atacar a mulher. Ele vai atacar a mulher por onde? Por onde pensa-se que seria o lugar frágil da mulher, que é onde? A aparência e a idade. Tá, Mas ou só que seja... comigo não cola. É que nem comigo, a mulherada me chama de calva, de não sei o quê, papapá. Eu falei, bom, foda-se, né? Não tem muito o que fazer. Mas você fez implante de alguma coisa? Não, não fiz. Eu tenho um pouco de cabelo. Por incrível que pareça, eu tenho um pouco de cabelo. Mas assim, quando eu raspo a cabeça, aí não tem o que fazer. Aí marca mesmo, né? Eu nunca tive problema com isso também. Então assim, o que eu percebi aí em alguns anos de internet também, né? Eu acho que tem um pouco dessa dinâmica, né? Uma vez que eu não consigo... E quando eu falo assim, o pessoal que atacou você na época, né? Eles não conseguem te atacar no seu argumento, cientificamente lá comprovado e por aí vai... Eles vão atacar a pessoa. Claro, né? É argumentum ad personam, que até você deve conhecer. Perfeito, isso, né? Exato. Então, claro, então eu não ataco, eu não respondo com aquele assunto. Eu digo outra coisa. Isso acontece muito na política. Esses grupos polarizados, né, quando falam mal uns dos outros, geralmente falam, e o fulano que faz isso? E o ciclano que faz isso? Isso é clássico do argumentum ad personam, que é bem fraquinho, né? Porque muito pra nós aí fica meio complicado. Muito né? raso. Então eu dou risada de tudo isso, pode me xingar à vontade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Me conta um pouquinho assim da sua base, até da sua base acadêmica / profissional, sim, né? Como que foi assim a sua entrada na internet, fora da internet? Como que foi? Como que você deu isso, né? Quanto tempo já que você tá nessa exposição pública, eu diria? Olha, pra dizer as coisas de uma forma bem clara, eu deixei de chorar e comecei a vender lenço. Basicamente foi assim o meu início, tá? Perfeito. Eu, como advogada, me divorcio. Cujo divórcio foi bem complicado para mim para aceitar. Vi que não tinha livro nenhum sobre divórcio. Pensei, mas que coisa, não tinha coisa para eu me apoiar. E aí eu comecei a ler livros diferentes e tal, e comecei a fazer anotações. Quando eu estava bem, estava já recuperada, eu disse, opa, eu tô com uma mina de ouro na minha mão. Porque eu tô com várias reflexões interessantes nas quais eu posso ajudar outras pessoas. E que você nunca viu em nenhum outro lugar. Não, né? Em aí tese... eu fiz o primeiro livro para mulheres separadas, o primeiro do mundo. Fui eu que fiz em 98. Aí o que eu fiz? Aquela trajetória clássica de quem não conhece ninguém na área editorial. Eu fui numa livraria, anotei os nomes das editoras, tirei xerox, fiz aqueles negocinhos aqui, os originais, mandei. Tudo pelo correio, pelo jeito? Pelo correio. Pelo correio, isso, tá. Né? E aí recebo de uma editora a permissão para publicar. Depois que eu publiquei, eu pensei, eu preciso vender. E como é que eu vou vender? Se me conhecerem. Perfeito, como é que vão me conhecer? Boa. Peguei vários livros, fui até a editora Abril, eu sou de Curitiba, tá? Fui aqui em São Paulo, a editora Abril era na Marginal, um prédio pretão, assim, grandão. Aí eu fui lá embaixo e disse que eu tava indo na revista Veja falar com fulano tal, de tal colunista. Só que você nem tinha marcado. Eu não, tinha visto na revista Veja. Você viu o nome do cara. Né, acabou. E aí eu fui de andar em andar. Eu lembrei dos meus tempos de estagiária de direito, que eu ia no fórum de andar em andar pra protocolar as coisas. E eu fui de andar em andar em todas as revistas da Abril. E aí acabei saindo na Marie Claire, saí também na Veja, aí eu saí na
na Coisa, na Nova, várias revistas dessas, porque as pessoas que conversaram comigo e receberam meu livro entenderam a minha mensagem, que realmente era o único livro. A partir disso, comecei a ser entrevistada. Aí fui entrevistada na CBN, primeira entrevista foi numa rádio AM, depois CBN e tal. Resumindo, eu comecei com um programa de rádio meu, de entrevistada, passei a ter programa meu. Próprio. Na televisão também, próprio. Durante 18 anos eu tive um programa de rádio, dos quais 10 foram na Transamérica. Diário, eu entrevistei 15 mil pessoas, tá? Das 7 às 9 da manhã. Então você veja, tudo isso originou-se aonde? No divórcio. Claro que quando eu vi que o meu livro foi parar nas prateleiras em psicologia, eu abri o olho e falei, peraí, eu não vou ser uma não psicóloga. Eu não vou ser uma advogada que é não psicóloga. Eu vou ser uma psicóloga. E aí eu cursei psicologia também. Depois eu fiz mestrado em psicologia forense, então essa é a minha base acadêmica, né? E aí a partir disso, tudo é história. Sua vida mudou totalmente, então, praticamente. Daí já com o Orkut, eu entrei no Orkut por convite, aí eu já abri um perfil para que as pessoas que gostavam do meu programa de rádio me seguissem. Perfeito. Aí depois, abri uma comunidade, eu odeio a Maria Rafart, porque eu também tinha hate já na época, antes de inventar o hate, né? Então por isso eu tô super acostumada, né? E assim foi. Então as coisas foram se transformando. Já tive 2 programas de televisão. E aí, a internet é apenas uma consequência. Quando eu decidi sair do programa de rádio há alguns anos, eu resolvi dizer, eu não sou mais entrevistadora. Daí eu falei, chega. Não quero mais entrevistar. Você tá na vibe de entrevistar, mas depois cansa, sabe? Você vai ver. Mas tá tudo certo. Cada um tá eu não vou negar pra você, não, que tem hora que não cansa, não, viu? Não vou. Mas agora eu só sou assunto. Agora eu já não sou mais entrevistador. E foi isso. Então, a multiplicação foi essa. Mas sempre à custa de trabalho. Perfeito. Eu prego aquilo que eu faço e faço aquilo que eu prego. Perfeito. Né? Então, é um trabalho no qual eu busco que haja sentido. No programa de rádio, as pessoas escreviam para mim, olha que interessante, escreviam na rádio AM, que também tive um programa em rádio AM. Na rádio AM, o pessoal era mais simples, escrevia carta. Na FM, o pessoal ligava, né? E a recepcionista anotava. Então, eu estava acostumada já a responder perguntas de pessoas. Então, hoje, os seguidores que me mandam suas perguntas, as seguidoras que mandam, têm o meu respeito, assim como tinham aquelas pessoas que... Na época da rádio e tal. Coisa. Só mudou que hoje, ao invés do papelzinho, o cara manda na caixinha de pergunta. Exato, praticamente, né? Exato. Então, e essa é a minha missão, né? É uma missão de criar, por exemplo, uma ideia de autonomia, uma ideia de, tanto para homens como para mulheres. Perfeito. De autonomia em que sentido? Faça, para você ter autoestima, aquilo que está ao seu alcance. Veja, uma coisa muito simples. O que está ao seu alcance? Em primeiro lugar, por isso que eu te falei para parar de fumar. Foi lá mesmo, o pessoal não viu, né? O pessoal não viu. Ela foi lá me filmar lá fora. E aí, como você falou? Nem me lembro mais. Tá aí, e aí, vai parar de fumar? Tava eu fumando e o Gambit estava junto lá trocando uma ideia. Parar com essa sem vergonhice. Toma um carcado de todo mundo. Vai se cuidar, que é isso que é isso. Então veja, vamos lá. Cuida do teu templo. O que é teu templo? O teu corpo. Teu corpo, exato. Não com sentido religioso. Teu corpo. Tá, então veja. Isso está ao alcance de quem? De você. Alimentação saudável? Tá, ao teu alcance. Exercício? Tá, ao teu alcance. Olha quanta coisa legal. Valores. Tenha bons valores. Está ao alcance de quem? Seu também. Seu também. Aí começa a haver uma balança, que é muito legal, que pende mais pro seu lado. E aí você pega, por exemplo, você identifica que está no relacionamento tóxico. Você, que já está com a autoestima mais elevada por coisas que você fez e faz, coisas por você fala, peraí. Oi? Eu devo estar ali? Aquele é meu lugar? Ou quando você está fazendo coisas que não são boas para você? Peraí. Ou quando você dá muita atenção para críticas alheias? Ué, mas essa crítica tem sentido? Ou isso diz mais a pessoa sobre mim? Você entendeu? Então, quando a gente faz coisas por nós, que é essa minha pauta diária, e eu faço coisas por mim, não tem pra ninguém. E aí a gente vive melhor. Você me lembrou de uma coisa que eu prego... Gostei de você ter contado sua história de como você começou. E eu lembrei muito assim, tá, Maria? Uma coisa que eu sempre falei muito pros caras, né? Eu falo assim, é muito engraçado que assim, você pega um homem com o coração partido, ele tem a maior motivação do mundo pra mandar 300 mensagens pra ex dele. Ele vai infernizar essa mulher, né? Eu digo, meu amigo, se você conseguisse só canalizar essa mesma disposição pra uma outra coisa... Que foi exatamente o que você fez, né? Vai correr, fofolete.
Vai fazer alguma outra coisa melhor, né? Vai estudar, meu amor. Faz o curso da Maria. Pronto, Pois você vai ver. pois A tua autoestima eleva. Eu falo que assim, é muito mais. Não é você não sentir a dor do término da perda, né, Maria? Mas assim, ó, é você canalizar aquilo em algo construtivo ao invés de destrutivo. Acho que esse que é o segredo. Que foi o que você acabou fazendo no seu divórcio, Sim, né? Então, assim, sim. poxa, como que eu passo por isso? Não sei. Vou ler e vou criar alguma coisa aqui que você acaba ajudando outras pessoas, né? E foi um pouco do que a gente fez também no começo, em 2021, eu acho, no começo da minha página também. É que eu queria. Eu sentia dificuldade. Sempre gostei muito de ler sobre o universo masculino, mas, cara, não tinha alguma coisa aqui no Brasil que fala, poxa, isso aqui era o que eu gostaria de ler. Então o que eu fiz? Eu escrevi aquilo que eu gostaria de ler, aquilo que eu achava que poderia ajudar os caras. E deu muito certo também, né? Então, na tua visão, assim, tá, Maria? Você acha que o pessoal, tanto homem quanto mulher, acaba canalizando os seus términos de maneira errada no que significa, por exemplo, stalkear o parceiro demais, ficar no pé, implorar pra voltar, pega o amor próprio e joga no lixo? Como que você enxerga isso hoje? Veja, isso é dependência emocional, tá? Eu estudei bastante, me debrucei muito sobre a dependência emocional. Vamos destrinchar isso aí, porque que é eu legal. criei um curso sobre dependência emocional que foi lançado no ano passado. Então, durante um ano, eu me debrucei sobre artigos científicos sobre dependência emocional. Tá. Onde se estuda mais a dependência emocional em nível científico é nos Estados Unidos e na Espanha, atualmente, tá? No Brasil tem muito pouco estudo sobre isso. E aí, olha que interessante, e geralmente são jovens que são estudados porque são o público acadêmico que muitas vezes topa fazer as pesquisas, etc. Olha que interessante, de 80% a 90% das pessoas que são dependentes emocionais são mulheres. Opa, daí a gente acende uma coisa muito importante, farol ali. É um dado relevante, 80% a 90% é muita coisa. Temos uma questão, então, cultural, na qual a mulher sozinha, ela é a solteirona, certo? E o solteirão, por mais que haja exceções, ele é visto como alguém que escolhe, certo? Então nós temos a questão cultural muito importante, pendendo a favor de uma dependência emocional. Bom, se não temos a questão cultural num homem dependente emocional, teríamos o quê, então? Aí já vou te explicar. O histórico pessoal, o histórico de vida pessoal, que isso atinge mulheres também. O que é um histórico de vida pessoal? É como, basicamente, você estabeleceu o teu apego na tua infância. Um teórico chamado Bowlby estuda muito a questão do apego. Vamos lá. Supondo que, vamos tentar entrar na cabeça de uma criança recém-nascida, tá? Tá. A criança tá lá, de boa, dentro, né, do útero, tudo certo, lá, líquido, amniótico. Mas chegou uma hora que tem que sair. Quando ela sai, ela sente, mas ela não sabe o que é. É um desespero, é um desamparo, certo? Aí o que ela é? Ela é acolhida, né? Aquela coisa de cobrir, de fechar. Então ela vai o quê? Ela vai simbolizando o que a gente chama na psicanálise de S, sabe? Faz um S, simboliza. Depois ela sente uma coisa e aí dão de mamar para ela. Aí ela entende, opa, isto, né? Quando eu sinto isto e acontece isso, eu fico bem. Fico bem. Entendeu? E assim vai. Então assim, você vai simbolizando como um ser que ainda está entrando em contato com o mundo. O ser humano nasce com 22% do cérebro pronto. Você imagina que 78% é no ambiente. Olha a importância. 78%. E quando a gente fala de ambiente, a gente fala de tudo, né? A relação do pai, da mãe, o lugar, a casa, né? Tá entendendo? Então você veja. Caramba, então vamos 78. lá. E aí vamos a essa criança, então, que ela vai. Homem, mulher, não interessa. Tá? Não interessa, inclusive, a orientação afetivo-sexual que venha a ter no futuro. Não interessa. Este ser, que é um devir, que a gente chama, né? Que é um ser que ainda vai se transformar em algo, vai sofrendo essas influências do ambiente e vai estabelecendo formas de apego seguro ou inseguro. E, às vezes, não tem muito a ver com, digamos, uma orientação proposital do pai ou da mãe. Eu sou narcisista, vou fazer isso com meu filho. Não, mas às vezes a pessoa, ela acaba tendo um apego inseguro, tá? Desde pequena. Geralmente são as pessoas que sonham que para serem completas, teriam que ter alguém ao lado. E elas compram toda essa onda cultural que você sabe que é vendida, né? Nas músicas, é impossível ser feliz, né? Música sertaneja, filme de espião, sempre tem o par romântico. Pode ver. Sempre série. Onde for, o mundo ganha muito dinheiro com presentes. O mundo ganha muito dinheiro com a mulherada que se arruma para macharada, certo? Nossa, eu já falei muito sobre isso no começo. Que é um mercado, exatamente. Trilhões.
Agora, o mundo descobriu que os homens podem, os machinhos também podem ficar bonitinhos pra nós, certo? E aí também estão ganhando muito dinheiro com vocês, certo? Sim, com certeza. Então você veja, olha que interessante. Então, você tem o elemento cultural muito forte, nas mulheres o elemento que o machismo traz, infelizmente, delas não poderem serem felizes sozinhas. Depois nós temos aquela cultura geral dizendo que temos que ficar acompanhados. Tá. E aí temos uma pessoa que tem um apego inseguro. O que dá isso? Vai dar uma dependência emocional. Isso fica no teu HD, ou seja, no teu inconsciente, rodando como se fosse um vírus. Você pode ser uma pessoa que trabalha, super decidida e tudo mais, mas no fundo, você é aquela pessoa carente, aquela pessoa que se sentiria completa ao lado de uma pessoa. E quando você não tem essa expectativa atendida, aí vamos a isso, você tem um luto, porque é uma perda, né? Você investe num relacionamento, seja homens ou mulheres. Tá. O investimento é um investimento enorme. De tempo, né? Tudo. De É você, atenção, cara, dinheiro. é tua vida, né? Supondo que você não seja um alecrim dourado, né? Desculpe, Perfeito. né? Se for um alecrim dourado, né? Daí, tchau pra você, né? Mas enfim, se você for uma pessoa que está comprometida com o teu relacionamento, é claro que você vai sofrer com o término. E aí vem os desdobramentos que você disse. Às vezes você entra em negação, às vezes você diz, eu quero mudar, eu quero que essa pessoa veja que eu mudei aquela coisa que ela não gostava, por exemplo, né? Ou eu tenho, digamos, uma dependência de estar acompanhado e penso que ninguém, porque minha autoestima pode ser baixa, que ninguém mais vai me amar. Então eu tenho que estar sempre com aquele mesmo objeto amoroso. Então são vários os desdobramentos, né? Homens e mulheres têm maneiras muito parecidas, eu diria, né? De viverem seus lutos. Só que depende muito da pessoa. Tá. Só que dependência emocional tem cura, viu, Fofolete? Não, Aí que então, tá. Fofolete, só vamos falar aí, ó. Vamos lá.